Olá pessoal, sejam bem-vindos. Então nós vamos resolver a questão número 16 do processo seletivo para estágio no Banrisul 2023 para bacharelado em administração. A questão diz o seguinte: as raízes da equação de segundo grau 3x2 mais x menos 2. Então quais são as raízes, né, pessoal? Então raízes, né, de uma equação, aqui no caso de segundo grau, a gente pode ter duas raízes, porque aqui o elevado grau 2 pode não ter. Pode ter raízes complexas ou pode ter uma só que é uma raiz dupla. Então nós vamos ter que calcular quais são os valores de x, para quais x nós vamos ter esse y aqui valendo zero, ou seja, para quando nós vamos ter essa igualdade valendo zero, que essa aqui é uma equação de função de x, que y é igual a 3x2 mais x menos 2. Então se a gente lembrar, né, da equação de segundo grau, ax2 mais bx mais c igual a zero, né, equação básica, a gente lembra que a Bhaskara, né, pessoal, a gente tem a equação de Bhaskara, que vai nos dar as raízes, certo? As raízes vão ser menos b, mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 4ac sobre 2a. Então, resolvendo isso, nós vamos achar as duas raízes. Então, se nós olharmos para cá, ó, quanto é que vale o a? O a vale 3, certo? É o termo em x quadrado, a 3. O b, ó, aqui é 1x, então o b vale 1, certo? 1 vezes x, a gente bota só o x na matemática. E o c vale menos 2. Então nós já temos o valor, né, os valores de cada um dos termos a, b e c. Então basta aplicar a Bhaskara, menos b, então menos 1, mais ou menos raiz quadrada, b quadrado, 1 ao quadrado, menos 4a vezes c. Cuidem aqui, pessoal, vou botar entre parênteses porque está negativo, certo? Sobre 2a, 2 vezes 3, certo? Então, vamos resolver menos 1 mais ou menos raiz quadrada, 1 ao quadrado é 1 vezes 1 vai dar 1. Menos 4 vezes 3, menos 12. Menos 12 vezes menos 2, menos vezes menos, mais. 12 vezes 2, 24. Ok, pessoal? Dividido por 2 vezes 3, 6. Então, as raízes vão ficar menos 1, mais ou menos raiz de 25 sobre 6. Raiz de 25 é 5. Ok? Então nós temos uma raiz dupla, certo? Então, não, desculpa, uma raiz com dois valores, não é dupla se fosse o mesmo valor. Então eu vou ter que somar 5 e subtrair 5 de menos 1 e dividir por 6. Então menos 1 mais 5 dividido por 6. E agora menos 1 menos 5 dividido por 6. Então 5 menos 1, 4. 4 sextos. Dá para dividir por 2, vai dar 2 sobre 3. E aqui vai dar menos 6 sobre 6, menos 1. Então, as duas raízes vão ser menos 1 e 2 terços. Se vocês lembrarem, né, pessoal, o valor do A positivo significa que a concavidade está para cima. Então, a raiz seria mais ou menos isso aqui assim. Certo? Aqui eu teria 2 terços, que é a raiz positiva, onde vai dar o x, que vai dar y0, e o outro valor aqui, menos 1. Certo? Então aqui se eu substituir por menos 1, ó, menos 1 ao quadrado dá 1 vezes 3, certo? 3 menos 1, 2, menos 2, 0. A mesma coisa se eu fizer 2 terços, aplicar aqui também vai dar 0. Então são os dois valores de x que fazem a equação igualar a 0. Então seria a letra B de Brasil. Certo, pessoal? Espero ter ajudado. Se vocês gostarem, dê um like. Se quiserem compartilhar, tiverem alguma dúvida, prenda o grito que a gente vai dar um retorno.